Se existe um time que nesse ano de 2018 fez quase tudo certo no futebol brasileiro, foi o Atlético Paranaense. Ou quase tudo que fez deu certo até aqui. Disputa mais uma vez o Campeonato Paranaense tratando-o como algo secundário. Colocou um time B, treinado por Thiago Nunes, e conquistou o título superando seus rivais Paraná e Coritiba. O Paraná na primeira divisão até então e o Coritiba já na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Consegue desenvolver um trabalho inicial mudando conceitos de jogo com o Fernando Diniz, o técnico do toque de bola, da posse de bola, o técnico que se caracteriza por essa forma de jogar de suas equipes. Funcionou num dado momento, mas o time entrou em franco declínio durante a primeira metade do ano, ainda antes da Copa do Mundo entrou na zona de rebaixamento, e o Atlético, meio a contragosto, acabou rompendo, acho que até acertadamente, o seu compromisso com o Fernando Diniz. Foi até muito elogiado pelos dirigentes, após ter deixado o clube. O presidente do Conselho Deliberativo, Mário Celso Petralha, elogiou muito o Fernando, mas eu até entendo que chegou um momento que não dava mais. O Atlético não tinha time para ficar ali mal colocado, em 19º lugar do Campeonato Brasileiro. A ideia de jogo do Fernando, ela precisava ser ajustada. E de alguma maneira, porque não quis, ou porque não quis tentar, ou porque não conseguiu, o treinador acabou afundando com o time. E a troca foi muito saudável, porque Thiago Nunes foi extremamente perspicaz e competente ao assumir o time e mudar, não radicalmente, mas sintonizar o time em diferentes frequências de acordo com o adversário e com o cenário de cada partida. O Atlético passou a despencar em posse de bola a cada rodada, a cada partida. E conseguiu, depois de algum tempo, ajustar um jogo mais acelerado, mais vertical objetivo contra alguns adversários, e um jogo mais de posse de bola, não com tanta posse de bola, mas de mais posse de bola, jogando, trocando passes, chegando a cercar a área do adversário, buscando a penetração, jogada de gol. Ou seja, acrescentou alguns elementos ao que já se fazia com o Fernando Diniz, sem jogar fora o trabalho do treinador que iniciou essa estruturação da equipe. O resultado foi uma ótima campanha no segundo turno do Campeonato Brasileiro, brigando até por vaga na Libertadores, na Série A. Poderia até ter conseguido essa vaga se não fosse a opção de poupar atletas por conta da Copa Sul-Americana. Não foi bem, evidentemente, fora de casa, porque só venceu um jogo em todo o brasileiro atuando fora do seu estádio, o jogo contra o Vitória, na cidade de Salvador. Vitória rebaixada em segunda divisão, dos mais fracos times do campeonato. Então é claro que o Atlético deixou a desejar fora de casa, mas conseguiu ser muito forte atuando no seu estádio e fez alguns jogos muito bons também atuando fora de Curitiba. Como, por exemplo, o jogo contra o São Paulo, quando empatou, e até na derrota contra o Palmeiras fez um bom jogo. Poderia ter vencido aquela partida. Flertou com um gol de abertura de placar, tomou um gol de contra-ataque, acabou depois perdendo o jogo, mas foi uma atuação interessante da equipe do Furacão. E agora elimina o Fluminense, como já se esperava depois do placar de 2-0 obtido na Arena da Baixada, e vai à final da Copa Sul-Americana, dando um passo importante na sua tentativa de se tornar um clube mais internacional. Chegou à final da Copa Libertadores de 2005 e agora, 13 anos depois disso, vai a mais uma decisão de torneio internacional. O Atlético Paranaense pode terminar 2018 com um título além fronteiras. Seria o primeiro do clube. Um clube que tem uma torcida concentrada mais na região metropolitana de Curitiba. Não é nem o clube mais popular do estado, se você contar regiões mais ao sul, onde os times gaúchos têm influência, e mais no norte do Paraná, onde os times de São Paulo são os mais populares. É mais difícil para o Atlético enfrentar essa dificuldade. É mais difícil para o Atlético ter receita, arrecadação. Enfrenta obstáculos muito maiores do que os seus rivais de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas consegue ter uma estrutura excepcional no CT do Caju, 8 campos, agora em 2019 terá um 9º campo, com grama sintética igual ao do seu estádio, que é um excelente estádio, teto retrátil, estádio fecha, muita boa acústica, é uma arena com atmosfera de estádio. Infelizmente a política de preços e de sócio-torcedor, biometria, essas coisas todas que o clube coloca, dificulta a ida do povo, do torcedor, então o estádio fica muitas vezes vazio, a maioria das vezes tem um público pequeno. Esse é o grande defeito, a meu ver, em toda essa gestão do Atlético 2018. Não conseguir lotar o seu estádio e trazer a sua gente e popularizar um pouco mais aquilo lá, né? Porque, convenhamos, está bem elitizado aquele público do estádio da Arena da Baixada. Fora isso, o estádio é ótimo. Quando se lota, é excelente. Tem acústica, tem pressão. O time é muito forte ali dentro. A grande questão é, além de tentar ganhar essa competição, a Copa Sul-Americana, que seria um grande feito para o Atlético,
para figurar entre os principais times de 2019 é conseguir segurar os principais jogadores. Esse costuma ser o grande problema do Atlético. Você pode estar falando, você está elogiando o Atlético, mas e o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras, campeão brasileiro? Bem, essas equipes, convenhamos, são equipes com muito mais recursos e muito mais investimentos. E elas foram devidamente enaltecidas quando de suas conquistas. O Atlético não conquistou o campeonato ainda da Copa Sul-Americana, é verdade, mas o feito do Atlético, essa recuperação, a capacidade de ousar, de partir para um caminho diferente, mais difícil, mais arriscado, de fazer a mudança, e essa mudança funcionando durante o ano, e o time jogando um bom futebol, que é importante, com recursos, repito, bem inferiores aos principais clubes do Brasil, com mais grana, né? Flamengo pode entrar nesse balaio aí também, o Grêmio, que ainda tem um ótimo elenco, né? Convenhamos, não é pouco. O Atlético faz uma temporada exemplar, e se conquistar o título da Sul-Americana será a coroação de um ano realmente muito bom, com uma ótima recuperação e com a capacidade de se recuperar no meio da temporada. Existem bons exemplos no futebol brasileiro. Claro que eles vêm e vão. Não é uma coisa linear que aconteça sempre. Mas, de vez em quando, acaba acertando aquele que tenta fazer um trabalho que sai do lugar comum. Boa sorte ao Atlético na final. E lembrando a você que tem linha de passe nesse domingo na ESPN Brasil, após a última rodada do Campeonato Brasileiro. Definição dos times rebaixados e também, claro, daqueles que vão para a Copa Libertadores. Ainda há uma disputa ali pela quarta posição na fase de grupos, né, entre São Paulo e Grêmio. O Grêmio está à frente, dependendo só de si, enfrenta o Corinthians. São Paulo vai visitar a equipe da Chapecoense, que é um dos times que luta contra o rebaixamento para a segunda divisão do futebol nacional. Lembrando a você que já passamos aí dos 150 e tantos mil inscritos, caminhamos para os 160 mil aqui no canal. Peço a você que ainda não se inscreveu que faça sua inscrição. Você que se inscreveu, muito obrigado pela preferência e pela gentileza. Sempre lembrando que esse espaço é um complemento do nosso trabalho nos canais ESPN, é uma maneira de falarmos de outros assuntos, conversarmos, batermos um papo e nos aprofundarmos sobre o futebol. E frisando que, se você acionar o sininho, toda vez que tivermos vídeo novo no canal, ele vai te avisar, né? E se você ainda não deu um like aí no vídeo, caso você tenha gostado desse comentário, dê o like e vamos seguir em frente, firmes e fortes aí nessa reta final de 2018. Muito obrigado, valeu, saudações.